A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui para darmos início a mais uma escola bíblica dominical, mais uma escola bíblica de aprendizado da Palavra de Deus. Eu me chamo Leonardo e está comigo a minha esposa Adriele. E juntamente vamos aprender da Palavra de Deus, né? Antes, vamos dirigir em oração para que a gente possa dar início. Convido a minha esposa para dar início em oração nesse momento. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Pai, elevamos nossos pensamentos para o Senhor, porque sabemos que o Senhor é o Deus que tudo pode, é o Deus ajudador, e nós pedimos ao Senhor, Pai, que conduza, Senhor, meu Deus, esse estudo, essa ministração da Tua Palavra, para que nós possamos aprender, Senhor, mais de Ti, conhecer mais o Senhor, que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, nos conduzir os nossos pensamentos ao Senhor. Tira, Senhor, toda distração, tudo aquilo que impede de nós buscarmos a Tua verdade, a Tua Palavra, que é poderosa, é escudo e broquel para aqueles que confiam no Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar cada pessoa que vai assistir essa live, os que vão assistir depois no gravado, que o Senhor possa, meu Deus, conduzir os seus pensamentos, as suas necessidades, e que a Tua misericórdia, Pai, possa alcançar este mundo, para que possa conhecer a Tua Palavra, porque a Tua Palavra, ela liberta, e o Senhor Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, hoje nós vamos então estudar a lição de número 11, que está quase encerrando esta revista, e o tema da lição se refere ao tema O Pai e o Espírito Santo. Nós estamos quase para concluir uma lição da revista Santíssima Trindade, a revista fala sobre este tema, a Santíssima Trindade, o Deus único, revelado em três pessoas eternas. Nós gravamos esse vídeo, nós primeiramente postamos em uma live pelo Facebook e depois a gente põe esse vídeo no canal, que é o canal Entendimento da Bíblia, que é o canal do YouTube, e também está as demais lições, caso vocês quiserem ver lá no canal Entendimento da Bíblia, as demais lições, as 10 primeiras lições, e também tem lições anteriores, caso você queira lá, se você quiser fazer a sua pergunta, o seu questionamento, às vezes você tem dúvida naquilo que se relaciona ao tema que nós estamos falando, Então você pode ficar à vontade. Você pode também fazer o seu pedido de oração, porque a gente apresenta em oração, nós aqui apresentamos em oração, para que o seu pedido venha a ser recebido, e Deus possa receber a sua oração e entrar com a providência, muitas vezes na sua vida, na sua família. Nós já recebemos alguns pedidos de oração, apresentamos a Deus a causa que pode ser impossível aos olhos humanos, mas nós acreditamos que Deus, que é o dono do milagre, Ele pode estar entrando com a providência na sua vida. Muito bem, então nós vamos agora aprender um pouco da Palavra de Deus. A Palavra de Deus, irmãos, ela é muito importante para que a gente possa ter uma vida saudável. Então, por isso que nós batemos muito nesta tecla, de aprendermos a poderosa Palavra do Senhor, para que verdadeiramente venhamos ter o conhecimento da verdade de Deus nas nossas vidas. E a lição de número 11, com esse tema, o Pai e o Espírito Santo, é uma lição muito poderosa que vai falar a respeito da Trindade aqui, dessas duas pessoas que nós conhecemos da Trindade. E o texto áureo da lição fala que em Romanos, capítulo de número 8 e o versículo 14, assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Existem as pessoas que são guiadas pelo Espírito de Deus. Se a Bíblia está falando, irmãos, que existem pessoas que são guiadas pelo Espírito de Deus, infelizmente tem pessoas que são guiadas por outro Espírito. Nós vamos ver isso nessa lição, que o Espírito Santo é aquele que guia o crente, que guia o cristão no caminho da salvação, no caminho da verdade, da palavra do Senhor, tá? A verdade aplicada, ou a verdade prática da lição, ela fala o seguinte:
O Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado, confirma a nossa filiação em Cristo e nos conduz à herança eterna planejada pelo Pai. Lembrando que esta revista, né, da editora CPAD, para jovens e adultos, para que você tenha o conhecimento desta lição, caso você tenha ela, ou caso você queira adquirir, tá bom? A gente não está fazendo propaganda de lição bíblica, né? Só estamos falando aqui porque é uma lição que tem um tema que consideramos um tema relevante para que a gente possa ter um aprendizado. Existem também outras lições bíblicas que algumas denominações evangélicas utilizam para poder falar sobre as coisas de Deus. E entendemos que esta lição, que é a lição da CPAD, tem tido um tema muito importante e muito relevante, tá bom? Talvez uma outra oportunidade nós podemos pegar outra lição também. A gente não é adepto somente a um tipo de editora, não. Nós podemos pegar uma revista que fala de um tema e de uma outra editora sem problema algum. Não fazemos aqui apologia, não fazemos maneira nenhuma defendendo nada, não ganhamos para isso, para poder fazer. O nosso intuito é que o Evangelho ele seja levado às pessoas, o conhecimento da verdade de Deus seja levado, as pessoas elas verdadeiramente alcancem este conhecimento da verdade da parte de Deus. Gostaria de deixar isso aqui registrado para todos vocês que assistem os nossos vídeos, tá? A leitura bíblica em classe, nós temos ela em Romanos, capítulo de número 8, versículo 12 ao versículo 17. E também nós temos a leitura bíblica em Gálatas, capítulo de número 4, versículo 1 ao versículo 6, caso você queira na sua Bíblia, aí nos registros das suas páginas da Bíblia, ler também conosco, tá? Romanos, capítulo de número 8, versículo 12 ao versículo 17, diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Esse é o Romanos, né? Capítulo 8, do 12 ao 17. Agora nós vamos para Gálatas, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Glória a Deus, né? Nós vamos então louvar o Senhor, né? Convido a minha esposa para estar entoando aqui um hino em louvor a Deus, em adoração ao nosso Deus, o hino da harpa cristã de número 126. Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele criou ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor.
na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus, e depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Glória a Deus, né? Essa é a bem-aventurança do crente, ou seja, a bênção que nós, como crentes em Jesus Cristo, nós temos de um fato esta herança, né, da parte de Deus, e como a lição vai falar para nós, pelo próprio Espírito de Deus nas nossas vidas, né? A introdução aqui da lição fala o seguinte: a ação do Espírito Santo na vida do crente é um dom do Pai e do Filho, e nos tira da escravidão do pecado, confirma a nossa filiação em Cristo e nos assegura a herança prometida. Essa é uma obra trinitária que nos transforma por completo da condenação à comunhão e da carne à glória eterna. Nessa lição veremos como o Pai e o Espírito agem conjuntamente para garantir nossa adoção como filhos e herdeiros de Deus. Muito bem, nessa pequena introdução aqui, irmãos, nós entendemos que o Espírito Santo, ele tem uma ação na vida daqueles que creem, ou seja, o crente, aquele que crê em Deus. E essa ação, ela, vamos dizer assim, na maneira, talvez a maneira literal, né, quebra-se as correntes de uma escravidão anterior. Porque antes nós sermos considerados filhos, nós éramos escravos. E em que sentido esse escravo e esse filho, a palavra de Deus está falando? Em relação ao conhecimento da verdade de Deus. Por isso que nós batemos muito nessa tecla, de nós aprendermos verdadeiramente a palavra de Deus. A própria palavra de Deus fala que você adora a Deus em espírito e em verdade. Se existe espírito e em verdade, porque infelizmente algumas pessoas usam de mentira. E a mentira não prevalece para aquele que verdadeiramente adora a Deus. Ou você adora, ou eu e você adoramos a Deus em espírito e em verdade, ou então não o adoramos. Ou nós somos considerados filhos, ou então nós somos escravos. Mas nós não somos escravos no sentido de sermos servos de Deus, não, mas escravos do pecado do mundo, caso nós não venhamos o quê? Nos converter dos maus caminhos e deixarmos o pecado de tão perto nos rodeia. Porque Deus conhece quem são os seus.
Deus identifica quem são os verdadeiros adoradores. E é o Espírito de Deus que vai testificar isso. Não é um ser humano, porque muitas vezes nós, os seres humanos, nós não sabemos o que a pessoa fala da boca para fora, porque nós não sabemos o que tem dentro do coração dela, o que tem dentro dessa pessoa. Mas Deus conhece muito bem cada pessoa, cada ser humano, como deve se portar diante de Deus e da sua verdade. Mais ou menos isso, então, vamos falar sobre essas questões aqui nesta lição, uma lição maravilhosa, enriquecedora para quem deseja ter um aprofundamento maior na palavra do Senhor e na verdade de Deus. O tópico 1 diz assim: o Espírito e as dádivas do Pai. E o subtópico 1.1 fala da escravidão à filiação. Vou pedir aqui para minha esposa estar fazendo essa primeira leitura do tópico 1.1. A Escritura revela que o salvo não vive sobre o domínio do espírito da escravidão. Essa expressão aponta para o estado de servidão ao pecado e ao medo da punição que caracterizava a vida antes da conversão. A lei, embora santa, não pode produzir liberdade. Ela revela o pecado, mas não concede poder para vencê-lo. Entretanto, sobre a graça divina, o crente recebe o espírito de adoção. Essa frase, aponta para a nova identidade em Cristo, um vínculo de afeto e de perdão. Não somos mais escravos, mas filhos. Essa filiação nos livra do medo e do poder do pecado e nos convida à comunhão com o Pai. Amém. Irmãos, essa introdução e agora esse subtópico de número 1 está falando aqui que o Espírito Santo, ele faz com que venha a ser concluída a nossa adoção como filhos. Nós somos filhos adotivos. Vamos falar aqui que Jesus é o filho legítimo, né? E nós somos adotivos. Jesus vem na cruz do Calvário, faz a consumação, ali como propiciação, que também a palavra de Deus fala que ele foi propiciação ali na cruz. Ele derrama o seu sangue na cruz, é vertido o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Aí a partir daquele momento ele vence a morte, ele vence o inferno. Ainda não definitivo, porque ainda esses inimigos que nós citamos aqui, a morte, o inferno, Satanás e os demônios, que também são os nossos inimigos, um dia serão vencidos definitivamente. Mas lá na cruz ele consegue um direito muito importante para nós. O direito de nós sermos chamados filhos de Deus. Por quê? Porque a partir do momento que Jesus faz essa consumação, ele faz a promessa de nós sermos o quê? Guiados pelo Consolador, que é o Espírito Santo. Ele fala: vos deixarei o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Então, o Espírito Santo, ele vem e entra em cena após a ascensão de Cristo, ou seja, Cristo ele sobe, ele morre, ressuscita na cruz do Calvário, como nós falamos, ele sobe aos céus e ele envia o Espírito Santo, aquele que convence o mundo do pecado. Então, o mundo estava em pecado. O mundo estava em morte. Pecado, o significado do pecado, o que resulta o pecado? A morte. Então o mundo ele estava condenado para morrer. O mundo que eu estou falando são as pessoas que faziam parte desse sistema de pecado do mundo. Mas ele consegue na cruz do Calvário, através dessa grande vitória a todos nós, alcançarmos o direito da nossa salvação e podermos ser chamados filhos de Deus. Aí existe um nascimento neste momento. Não aquele nascimento que o Nicodemos confunde quando Jesus ele encontra com Nicodemos na calada da noite. Nicodemos fala para Jesus: mestre, como eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer como uma criança? Nicodemos estava confundindo o novo nascimento.
na verdade era um tipo de conjectura ali. Jesus estava falando acerca de um nascimento espiritual, um nascimento de dentro para fora. Então esse nascimento também acontece conosco, quando nós somos nascidos do Espírito, pelo Espírito Santo de Deus, ou pelo Espírito de Deus. Aí é um novo nascimento, somos considerados, conforme a própria palavra de Deus nos diz, nova criatura, e somos considerados filhos de Deus. Aquilo que era para nós sermos o quê? Condenados à morte pelo pecado, pelas coisas condenadas do mundo, passamos a ter vida. Entende agora por que nós temos vida? Porque nós nascemos para Cristo. Negamos as nossas vontades carnais, negamos o pecado, negamos o mundo, negamos Satanás e o inferno, as coisas que corrompem a humanidade, nós negamos. Isso não quer dizer que nunca pecamos após esta conversão. Sim, nós pecamos, mas só que o pecado agora ele já não é mais uma rotina na nossa vida. Agora o pecado ele passa a ser algo de pesar. Se a gente peca, uma vez ou outra a gente peca, a gente tem que deixar de lado essa natureza pecaminosa, não pecar mais, e nós pedimos perdão a Deus por aquilo que nós pecamos, porque não tem como, mesmo a pessoa sendo uma pessoa convertida, ela falar que nunca pecou, mesmo após a sua conversão, né? Eu desconheço alguém que após a sua conversão não tenha nenhum tipo de pecado, porque a própria palavra de Deus também fala que todos nós pecamos. E a palavra de Deus fala que aquele que fala que não comete pecado já está pecando em falar, porque infelizmente a natureza do ser humano ela é dificultosa. Ela comete realmente pecado, mas quando estamos em Cristo, através do Espírito Santo de Deus, não é o nosso desejo cometer constantes pecados nas nossas vidas, tá? Então aqui o Espírito está falando sobre aquilo que antigamente nós éramos escravos. O Espírito de Deus ele vai fazer com que a gente seja salvo e não temos mais o domínio de um espírito de escravidão. Você vai ver essa referência em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 15. Então a gente não é mais escravo. Escravo do quê? Do pecado. O pecado dominava a humanidade, mas através do Espírito Santo, essas correntes do pecado, elas passam a ser quebradas na vida do crente, na vida daquele que deseja ter uma nova vida, uma vida verdadeira para a vida eterna, uma vida lavada com o quê? O sangue de Jesus, o sangue precioso de Jesus que foi vertido na cruz. Aí essa pessoa passa a viver em espírito, em viver em espírito e ser um filho adotivo também conforme a palavra de Deus. Então a Bíblia ela vai falar sobre um estado de servidão, de pecado e também o medo do quê? O medo da punição, uma punição severa, porque de quem que vem essa punição? Nada mais, nada menos da mão do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então nós éramos para ser condenados, mas Jesus ele nos purificou e nos deu essa oportunidade, esse direito da salvação. Então essas características de pecado, de escravidão, ela acontecia para nós antes da nossa conversão. Pode ser que muitos ainda não se converteram. Então essas pessoas que não se converteram ao Evangelho, não vieram para Jesus, ou não têm o Espírito Santo, o Espírito de Deus nas suas vidas, ela tem esse mesmo sentimento de condenação, de acusação, de que ela pode morrer e receber uma punição severa da parte de Deus. Então essa pessoa muitas vezes ela vai precisar o quê? Se converter para que ela venha a ser livre de todas as coisas que muitas vezes escravizam, as correntes espirituais que escravizam. Tem uma leitura? A lei, ela mesmo sendo uma lei que foi criada na Bíblia Sagrada, ela não pode dar o que? Liberdade total para o ser humano. Vamos ler aqui Romanos 7, versículos 12 e versículo 13. Romanos 7, versículo 12 e versículo 13. Vou pedir para minha esposa fazer a leitura. E assim a lei é santa, e o mandamento santo,
justo e bom. Logo tomou-se-me o bom em morte? De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Amém. O pecado, irmãos, é como se fosse uma corrente que escravizava as pessoas no sentido espiritual. E após a pessoa ela chegar para Deus e ela ter Jesus e o Espírito Santo de Deus na sua vida, ela deixa esse estado de pecado, esse estado de morte, e ela passa a receber a vida pelo novo nascimento e pelo Espírito de Deus. Então aqui fala que a lei, ela não deixa de ser errada, a lei é santa. Paulo escreve aqui aos Romanos, a lei ela é santa, ela é pura, mas o homem conseguiu cumpri-la? Nenhum homem conseguiu cumprir a lei, somente um, na verdade, Jesus Cristo. E por isso ele, cumpridor da lei, nos dá o direito de sermos salvos, não por sermos cumpridores da lei, mas pela graça, que significa favor não merecido. Nós fomos comprados por bom preço, o preço de sangue. Então Jesus nos compra, e essa oportunidade que nós temos de reconhecer o seu senhorio, né? Nós passamos a ser servos de Deus, servos de Cristo, mas não um servo de humilhação, um servo que muitas vezes vive humilhado, vive sendo castigado. Não, um servo, assim como a própria palavra de Deus fala, o meu jugo é suave e o meu fardo ele é leve. Somos servos de Cristo, mas nós temos uma certa liberdade da parte de Deus em fazer muitas coisas, não as vontades da carne, mas viver para Cristo. Você se torna livre daquilo que é o pecado opressor, o pecado que te oprime, o pecado que te acusa, que te humilha. Mas não, Deus ele te dá liberdade. Então você passa a ser servo de Cristo, mas livre das outras coisas que te oprimem a sua vida. Então, o pecado ele revela que a lei, na verdade, revela que o pecado ele não pode conceder a vitória. Então, o pecado ele não vai gerar vitória. Nós só conseguimos a vitória pelo sangue de Jesus. Romanos 3, versículo 20. Somente Jesus pode nos dar essa vitória. Romanos 3, verso 20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Muito bem. A lei significa que a gente tem o conhecimento do quê? Do pecado. A lei resulta no pecado, porque o homem não consegue cumprir a lei, ele peca, ele descumpre a lei. E o que a lei fazia? Punição. A pessoa que pecava, que errava a lei, teria que ter a sua punição, conforme a lei. Mas só que nós não somos punidos hoje? Sim, somos punidos hoje. Mas nós temos um advogado para poder nós recorrer dos erros que nós cometemos. Jesus Cristo se torna o nosso advogado. Então ele alivia esse fardo de nós. Ele faz esse fardo não ser mais pesado, porque a lei era um fardo pesado, agora não. Por isso que ele fala, meu jugo é suave e o meu fardo é leve, porque nós vivemos uma vida pelo Espírito Santo de Deus, né? Então nós temos uma nova identidade, uma identidade juntamente com Cristo, né? Nós recebemos perdão, não somos mais escravos, mas somos considerados filhos, né? Não temos mais o medo da ira, o poder do pecado, não temos mais este medo, nós temos a convicção agora que verdadeiramente nós temos comunhão com o Pai através do sacrifício da cruz e o Espírito Santo de Deus que nos convence que nós somos herdeiros e cordeiros da glória de Deus por Jesus Cristo. Vamos para o subtópico número 1.2, da rebeldia a filho legítimo. Vou pedir para minha esposa fazer a leitura. Antes da regeneração, éramos espiritualmente rebeldes, mas por meio da graça fomos transformados, e assim o Espírito testifica com o nosso espírito
que somos filhos de Deus. Essa declaração refere-se a uma nova posição espiritual e jurídica. O Espírito opera e a adoção e confirma interiormente essa verdade, dando testemunho direto ao coração do crente. Os privilégios dessa dádiva incluem o direito de chamar a Deus de Pai, pela qual clamamos Abba, Pai, em que o aramaico Abba é a forma carinhosa para papai, e indica que em Cristo temos íntimo e livre acesso ao Deus Todo-Poderoso. Outro benefício do Filho, tornado legítimo, é que ele se torna herdeiro de toda a riqueza do seu pai adotivo. Muito bem, irmãos. Então, nós recebemos alguns privilégios, direitos e privilégios após convertermos dos nossos maus caminhos. Nós saímos do pecado, saímos da vida de pecado e passamos a conhecer Deus através da pessoa de Jesus Cristo e a lavagem pelo Espírito da nossa vida espiritual. Pelo Espírito nós somos lavados, purificados dia a dia. Então aqui nós estamos entendendo que antes da nossa conversão nós tínhamos atitude como pessoas rebeldes, como filhos bastardos, né? Ou rebeldes, ou não éramos filhos, na verdade, nós éramos filhos do pecado, tínhamos uma vida de rebeldia. Quem não sabe que antes da sua conversão tinha essa rebeldia na sua vida, né? Então muitos de nós que éramos rebeldes passamos a conhecer a quem? Jesus. E o que acontece com a nossa natureza espiritual? Ela é regenerada, nós recebemos a regeneração, porque antes nós éramos rebeldes e passamos a ser regenerados. 1 Coríntios 12, verso 2. Mas só que a graça, ela nos alcança e nos transforma. Romanos 8,16 diz assim, ó, o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo, ele testifica com nós que também temos o Espírito humano, e é testificado que somos filhos de Deus. Né? 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 2. Pode ler, minha esposa. Vós bem sabeis que reis gentios, levados aos ídolos mudos, conformes reis guiados. Muito bem. Nós éramos como os gentios. O que significa gentio? Agentes ou gentios? Os gentios aqui está se referindo a pessoas que não são judeus. Da onde veio o conhecimento da palavra do Evangelho? Veio pelos judeus, né? Os primeiros livros da Bíblia, nós vamos entender que a primeira civilização, desde Adão e Eva, começa ali, aí vem se formando um grupo, que são os judeus. Os judeus, eles têm o conhecimento da verdade. Por quê? Porque Deus falava com o sacerdote, toda a equipe que estava ali, sacerdotal, para fazer o atendimento das coisas de Deus e também receber até mesmo uma pessoa estrangeira para oferecer os seus holocaustos, o seu sacrifício. Então a verdade começa ali. A verdade de Deus começa ali com os judeus. Aí foi proliferando, vamos dizer assim, foi avançando as nações, os povos, foram feitos outros povos, outras nações que não tinham o conhecimento da verdade. Essas pessoas, esses outros povos, são considerados gentios ou as gentes. Então nós éramos considerados gentios. Por quê? Não tínhamos mais o conhecimento da verdade. Ou seja, a pessoa que na verdade não era mais judeu era considerada gentio. Mas o termo gentio aqui está se referindo que a atitude dessas pessoas que não tinham a verdade era atitude de pecados. Então os gentios, eles não tinham uma comunhão com Deus. Os gentios, eles queriam o quê? Sacrificar aos ídolos, adorar aos ídolos que são feitos do quê? Como vaso de barro, como imagens, melhor dizendo, de barro, imagens que não são de Deus, são imagens criadas pelas mãos do homem. Aqui a própria leitura fala, né? Vós bem sabeis que eres gentios, levados a ídolos mudos. O que são ídolos mudos? São
são sei lá, um ser, né, como se fosse uma pessoa, né, criada com as próprias mãos dos homens, que eles dão uma certa divindade àquele ser. Aquele ser se torna um ídolo, porque o gentio falava que aquilo lá era uma divindade dele, como até hoje existem muitos, né, até os dias de hoje. Existe, por exemplo, o budismo, tem lá um tal de Buda, né? Existem outras religiões que colocam pessoas, que colocam seres que nem existem às vezes, eles inventam um ser e fazem lá de madeira, de barro, são tipos de ídolos. Então os gentios tinham essa prática, mas Paulo fala que vocês não podem ser como os gentios, adorando deuses ou ídolos que não são verdadeiros, mas o verdadeiro e único Deus é o nosso Senhor, que nós não vemos como um vaso de barro, mas nós vemos e conhecemos Ele pela fé em espírito e em verdade. Tá? Então isso Paulo está falando que nossa natureza passa a deixar dessa escravidão de adorar esses ídolos. Né? Então nós entendemos que os ídolos é algo que não é bom segundo a palavra de Deus. Então essa declaração de nós sermos filhos, é uma posição espiritual e até mesmo uma posição jurídica, né? João capítulo 1 e versículo 12, né? É uma posição que nós temos esse direito, na verdade, na parte de Deus, por não sermos mais escravos, sermos considerados que filho de Deus. Então o filho, o Espírito, melhor dizendo, ele opera nas nossas vidas, né? De uma forma muito maravilhosa, passamos a ser filhos adotivos, né? Então ele confirma dentro de nós uma verdade, que somos verdadeiramente filhos de Deus. Quem que nos convence é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que convence o ser humano do pecado. Então se você tem o Espírito Santo, você fala, olha, eu já não vivo mais para a morte, eu vivo para a vida eterna. João capítulo de número 1, versículo de número 12 diz, pode ler. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Muito bem, todos aqueles que recebem quem? Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Todos aqueles que recebem Jesus, recebem esse direito. Ou seja, esse direito soa como algo da parte de Deus, primeiramente pela fé, filhos de Deus, e também algo legítimo, como se fosse um contrato que você assina e tem aquele direito naquele contrato. Você tem direito de ser um filho de Deus. Você passa a ser um herdeiro das coisas que vêm de Deus. Então não é somente algo assim, é uma fábula. Não, é algo muito verdadeiro você falar que você é um filho de Deus, porque você tem direito ao céu. Você tem direito a uma herança eterna da parte de Deus. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele registra na sua palavra é correto. Você tem o Espírito de Deus, então você tem direito a essa herança maravilhosa de Deus para a sua vida. Então você recebe os privilégios, a dádiva da parte de Deus. Você começa a falar pai como Abba Pai, que aqui no grego significa papai, que é um nome assim até um pouco íntimo, vamos dizer assim. A partir do momento que você passa a ser filho de Deus, você tem um respeito e carinho por Deus, você pode falar Abba Pai ou Abba Paizinho, ou seja, papai. Você já tem essa intimidade para conversar com o Pai. Inclusive você pode conversar com Deus em oração no tempo que você quiser, porque você é filho, você tem livre acesso. Mas só que como filho também você deve respeitar o seu pai. Assim como o nosso pai, nossa mãe deve ter o respeito, você também precisa respeitar a Deus como seu pai, né, para poder ser verdadeiramente um filho de verdade. Não um filho bastardo, aquele filho que é um filho desobediente, mas sim um filho que obedece à verdade e aceita a verdade de Deus. Passa a ser um filho legítimo, herdeiro de toda a riqueza que vem do Pai, da parte de Deus Todo-Poderoso. Vamos para o tópico de número 1.3, das trevas à plenitude do Espírito. Noutro tempo, vivíamos em trevas espirituais. As trevas simbolizam pecado e separação de Deus. A transição das trevas para a luz
é um ato gracioso do Pai. O sinal dessa nova vida é a esperança do Espírito, porque sois filhos de Deus. Enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. O envio do Espírito é a prova da adoção do crente como filho legítimo. A expressão Espírito de seu Filho aponta para a missão do Espírito em continuar a obra de Cristo. E assim como Jesus orava, Abba, Pai, o crente é capacitado a ter comunhão com Deus. Aquele que andava em trevas e ignorância espiritual, agora vive em plena luz, guiado pelo Espírito. Muito bem. Primeira coisa que nós aprendemos aqui é que nós passamos da morte para a vida. Ou seja, deixamos o pecado para podermos ter uma vida transformada, renovada, regenerada pelo poder do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Posteriormente, aqui, a lição está trazendo a nós que deixamos de ser trevas. Não somente a morte que tinha anteriormente aquele que não havia se convertido a Cristo, convertido a este Evangelho, a palavra e a verdade de Deus, mas também essa pessoa tinha uma vida de trevas, de escuridão. Então a palavra de Deus se refere à morte e a trevas. Então quando a pessoa não tem ainda a sua conversão, ela tinha essas duas características. Ela vivia uma vida de morte e uma vida escura, uma vida em escuridão. E aí, após essa conversão, essa adoção, nós sermos chamados Abba Pai, nós falarmos essa expressão Abba Pai com liberdade de sermos considerados filhos de Deus, passamos a ser luz. Aí, ao contrário de trevas, luz. Ao contrário de morte, vida. Passamos a ter a vida da parte de Deus pelo Espírito Santo e por essa adoção maravilhosa, e passamos a ser, em vez de trevas, sermos luz. Então nós que somos crentes em Cristo Jesus, nós também somos luz. Nós transmitimos vida da parte de Deus e nós somos luz. Então, outro tempo, nós vivíamos em trevas, mas as trevas que nós estamos falando é que a gente vivia de noite, na escuridão da noite. A gente vivia só de noite? Não é isso. Não vivíamos somente na escuridão da noite, eu estou falando, se referindo ao sol e à lua, que de noite, quando é a lua, existe a escuridão. Não é isso que eu estou falando. São trevas espirituais. Efésios capítulo de número 5 e versículo de número 8. Essas trevas simbolizam o quê? Pecado, afastamento, separação de Deus. Ou seja, nós estávamos distantes de Deus, mas nós fomos convencidos pelo Espírito de Deus que estávamos em trevas, que estávamos em pecado, né? Efésios capítulo número 5, versículo 8 diz, pode ler, minha esposa, por favor. Porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Tá vendo? Nós éramos trevas e agora somos luz. Se somos luz, nós temos que andar como os filhos da luz. Passamos a ser luz, não podemos mais andar como os filhos das trevas. Então, a nossa atitude, percebe que aqui está falando de uma conversão de atitude, de comportamento. Você passa a ter um comportamento diferenciado do comportamento anterior que você tinha. Você tinha uma outra natureza, você passa a ter uma outra natureza, a natureza em vez de pecado, uma natureza de vida, uma natureza de verdade, uma natureza da parte de Deus muito maravilhosa, né? Que é você ser luz, né? Luz no meio de um mundo de trevas. Então, a luz, né? Ela vem para poder tirar o pecado, e o pecado, separação de Deus, né, que significa as trevas. Então essa transição que você tem das trevas, da luz, você recebe não também porque você merece, mas você recebe pela graça, porque Jesus na cruz do Calvário comprou com o seu sangue essa oportunidade de você viver na luz, pelo reconhecimento do sacrifício na cruz e saber que Deus, Ele enviou o seu Filho para te dar o quê? A salvação eterna. Então você recebe o sinal na sua vida, né? Você recebe
a presença do Espírito Santo também, após essa conversão, você passa a ter o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele passa a dominar a sua vida. Mas esse domínio não é um domínio de escravidão para que você possa sofrer, tá? O Espírito Santo, ele na verdade ele te dá uma liberdade para que você possa estar alegre. Você não tem mais aquela opressão do inimigo, aquela opressão das trevas na sua vida. Você agora tem o Espírito Santo, você se sente uma pessoa livre, você tem paz dentro de si. Uma paz verdadeira que excede todo o entendimento humano. O ser humano não sabe descrever que tipo de paz é essa, que é a paz que vem da parte de Deus. Porque é uma verdadeira paz, não é a paz fictícia que o mundo prega. Pessoas que colocam coisas brancas para falar que é uma paz mentirosa, mas você vê que pessoas fazem uma bandeira branca pedindo paz, mas o mundo está em guerra. Que paz que é essa? Uma paz mentirosa, uma paz fictícia, uma paz que não é verdade, mas a paz que está dentro daquele que é o crente em Jesus Cristo é uma paz verdadeira, é uma paz que permanece, é uma paz que mesmo você estando em um ambiente de tempestade, de dificuldade, de briga, de muitas coisas, você tem paz dentro de si. Essa paz ninguém pode tirar. A guerra, o mundo, o pecado, a espada não pode tirar essa paz que está, porque você está em Cristo Jesus e pelo Espírito Santo de Deus, tá bom? Então a gente vai entender aqui que o Espírito Santo, ele faz com que a gente venha a ser filho. Gálatas capítulo 4, versículo 6 diz assim: pois sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Você passa a ter uma herança que você não tinha. Você não tinha direito ao céu. Após essa conversão, você tem a oportunidade de morar com Deus, com o Senhor Jesus, nas mansões celestiais. Olha só que grande privilégio é ser considerado filho de Deus. Infelizmente, muitas pessoas ainda nos dias de hoje querem viver uma vida pecaminosa, querem viver uma vida nas trevas, porque o diabo tem cegado o mundo, tem cegado muitas pessoas, e muitas pessoas têm deixado de viver essa tão maravilhosa vida para viver uma vida dissoluta, uma vida que a carne é alimentada constantemente e que acredita que está tudo bem, mas no final de tudo, o que acontece? É uma condenação eterna. Então o diabo mente, o diabo ele quer convencer a pessoa das suas mentiras, dos seus ardis, para que a pessoa ela não tenha essa oportunidade, essa herança maravilhosa, que é morar com Deus por toda a eternidade. Então, Deus não quer que você saiba o diabo não quer que você saiba essa verdade, que você tem direito a essa salvação eterna. Porque você precisa deixar esse pecado que te tão perto te rodeia, te condena, te coloca para baixo, te coloca em trevas, assim como a palavra de Deus fala. Você acha que não, mas muitas vezes você está em trevas, né? E o Espírito Santo de Deus ele vai te convencer para você sair dessas trevas e passar a ir para a luz. A expressão que fala assim, Espírito do seu Filho, ela aponta uma missão, que é do Espírito Santo, de continuar a obra de quem? De Jesus Cristo. Lembra que Cristo fala, eu vos deixarei o Consolador? Ou seja, eu já fiz a obra aqui, a obra expiatória, a obra de poder morrer por vocês, e ressuscitei para te dar a oportunidade de salvação, e agora eu deixarei quem? O Consolador, a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Ele vai convencer o mundo do pecado, ele vai guiar a vocês aonde eu estiver com o meu Pai. Então o Espírito Santo ele convence o homem, o mundo do pecado, né? Por isso que o mundo nos odeia. Por que o mundo nos odeia? Porque nós temos o Espírito Santo, irmãos. Porque se nós não tivéssemos o Espírito Santo, nós não teríamos o discernimento, o entendimento daquilo que é o pecado. E iríamos viver pecado em trevas constantemente. E por isso que o Espírito Santo ele fala, olha, não vai por aí, porque aqui é um caminho tortuoso, aqui é um caminho de trevas, aqui é um caminho de pecado. Mas o Espírito Santo é tão maravilhoso da parte de Deus que ele nos instrui, ele nos consola, ele nos ensina ao verdadeiro caminho. Portanto, você precisa, se você ainda não teve essa conversão, se converter ao Senhor nosso Deus, para você aprender as verdades de Deus na sua vida.
né? Vamos para o tópico número 2, o Espírito nos guia na vontade do Pai. Os filhos são guiados pelo Espírito. Se minha esposa às vezes quiser fazer um comentário, também fica à vontade, tá? Paulo explica que a marca de um filho de Deus não é filiação nominal, mas uma vida conduzida pelo Espírito, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. O verbo guiados está no tempo presente passivo, indicando que os crentes são continuamente orientados pelo Espírito, como alguém que é levado pela mão. Isso significa que são instruídos pelo Espírito no caminho do Pai em todo o curso da vida. Direção do Espírito se opõe à inclinação da carne. Tal orientação não é forçada, mas o fruto da habitação do Espírito no coração regenerado. Como filhos, não fomos deixados órfãos. O Espírito aponta a direção e anda conosco no caminho. Amém. Quero dar as boas-vindas, sejam bem-vindos vocês que estão nos assistindo, tá? Que estão aí ou no canal Entendimento da Bíblia no YouTube, ou também pelo Facebook, na live, né? Está aqui a Isabel, minha mãe, está o Amaury, dentre outros irmãos que às vezes curtem, que compartilham, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, tá? E você pode ficar à vontade, se você quiser fazer um comentário, um questionamento, e se você quiser fazer um pedido de oração também, tá bom? Fique à vontade. Aqui nós estamos falando agora sobre sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, ele nos guia para um caminho. Quando Jesus falou com os discípulos, até mesmo os discípulos, irmãos, eles não tinham conhecimento. Porque Jesus falou assim: e vocês sabem para onde eu vou. Aí tinha um deles, que era Filipe, que falou: nós não sabemos para onde o senhor vai. Falou para Jesus: mestre, nós não sabemos para onde o senhor vai. Porque Filipe estava olhando, imagino eu, que os olhos carnais. Ele não estava totalmente no Espírito Santo de Deus para poder falar esta palavra. Como que um discípulo que está do lado de Jesus faz uma pergunta dessa, sabendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, conforme a própria palavra de Deus? Porque na verdade ele não estava totalmente nessa comunhão maravilhosa que é o Espírito Santo de Deus. O que eu quero dizer com isso? O Espírito Santo, a cada dia, ele nos mostra o caminho. Mas uma pessoa que vem para a presença de Deus, ela pode, muitas vezes, deixar o caminho verdadeiro, porque ela passa a inclinar as suas vontades, como diz a lição, para as vontades carnais, as vontades de pecado, as vontades do mundo. Uma pessoa que se converte a Jesus, se converte a Deus pelo Espírito Santo, ela também pode ser convencida de fazer as coisas erradas, ela pode deixar o caminho de Deus. Isso a gente não quer para ninguém, mas infelizmente pode acontecer, como também já aconteceu. Às vezes você sabe de alguém que estava, às vezes, caminhando para Jesus, caminhando para Deus, e às vezes hoje não está mais. Então a palavra de Deus está falando que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Jesus, ele fala: vos deixarei o Consolador, para ele nos guiar. E o Espírito Santo, sendo a pessoa, uma pessoa, ele nos guia. Ele nos convence do pecado, ele mostra o caminho. Ele vai falar conosco assim: olha, não vai por este caminho, vai pelo caminho que é o caminho que vai levar à salvação. Porque o caminho que leva à salvação, a própria palavra diz, irmãos, que a porta ela é estreita. São poucos que entram por ela. Por isso que nós temos que pregar constantemente a palavra de Deus. O que o diabo, Satanás, os demônios quer convencer que o crente venha deixar de fazer? É examinar a Escritura. Hoje, por exemplo, estamos aqui aprendendo da palavra de Deus. Examinarmos a verdade de Deus, porque cada vez mais que você não tem conhecimento da verdade, você passa a ser uma pessoa leiga, e você pode muitas vezes ser convencido dos outros espíritos, que outros espíritos são esses? Os espíritos malignos, de Satanás, do mundo, do pecado, do inferno, dos demônios, enfim, todas as coisas maléficas podem influenciar a sua mente.
de poder seguir um caminho errado, de ser guiado de uma forma errada. Mas aqui a palavra de Deus fala que nós temos que ser guiados quem? Pelo Espírito Santo de Deus. E você só é guiado pelo Espírito Santo de Deus porque você deseja conhecer a verdade de Deus. Irmãos, existe aquela questão da pessoa falar, eu vim para Jesus, mas eu vim para Jesus da boca para fora. Algumas pessoas vêm, entre aspas, para Jesus, mas às vezes não vêm. Ela só quer ser uma pessoa benquista em um ambiente de pessoas, de amigos, da sociedade, mas às vezes ela não está convencida, na verdade, de ser um cristão verdadeiro, lavado e remido. Ela não quer negar as suas vontades pecaminosas, mas ela vive uma vida de mentira. Ela está muitas vezes enganando a si mesma para poder não estar verdadeiramente na presença de Deus. E por isso aqui que está falando a lição, para nós sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque se você está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, você vive uma vida verdadeira para com Deus, não uma vida de mentira. Uma pessoa que usa muitas vezes até a palavra de Deus para poder tirar um proveito, para poder ser uma pessoa assim, essa pessoa conhece a palavra. Não adianta conhecer, porque o diabo também conhece a palavra de Deus. Tem que viver a verdade de Deus e saber que o Espírito Santo de Deus é que vai mostrar e guiar o caminho. E tem que aceitar o caminho. E muitas vezes dói, porque você servir a Deus, você tem uma vida de sacrifício. Você tem que deixar muitas coisas de lado para seguir este caminho. Por isso que a porta é estreita. Não é fácil chegar no reino de Deus, nas mansões celestiais. O céu, a palavra de Deus fala que ele é tomado à força. Então significa que você é instruído pelo Espírito Santo no caminho de Deus, o Pai Todo-Poderoso, em todo o curso da sua vida. Então o Espírito Santo, enquanto você tiver vida, você deve ser guiado. Mas você é guiado pelo Espírito, então significa que você não vai inclinar para as vontades da carne. Gálatas 5:16. Porque existem as inclinações da carne. Vamos ler Gálatas 5, versículo 16, e tem alguns outros versículos também, que são as inclinações para a vontade da carne. São atitudes do ser humano que ele toma para fazer aquilo que não é a verdade de Deus. Ele inclina a sua vontade para a carne. Gálatas 5, versículo 16. E outros versículos também próximos que vai falar, né? Gálatas 5. Isso, 16. Pode ler. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as consciências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Pode continuar. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Muito bem, aqui nós lemos algumas inclinações ou vontades carnais, tá? Muitas, na verdade, aqui. Você vai identificar uma pessoa que ela é inclinada para o pecado, para as vontades carnais, quando você vai ver essas, não vou falar qualidades, as características, melhor dizendo, essas características dessa pessoa, né? Idolatria, feitiçaria, né? Peleja, ira, dissensão, o que é briga, heresia. A pessoa ela fala muita heresia. O que é uma heresia? É distorcer a palavra de Deus. Não, a palavra de Deus ela não é completamente verdade. A palavra de Deus ela tem alguns pontos que não é verdade. Se você não acreditar na Bíblia, na palavra de Deus, você vai acreditar num livrinho de carochinha que o ser humano escreveu? Uma pessoa que escreveu, uma pessoa totalmente ímpia, mundana, tem que acreditar na palavra de Deus. O único livro que guia você para ir para o céu é a Bíblia Sagrada. Você vai acreditar em outro livro?
Então não se há discussão. A palavra de Deus é o único guia de fé e prática de conduta para a salvação eterna. Não existe outro livro. O que você vai falar sobre a pessoa de Deus vai estar na Bíblia. Aquilo que outros livros vai trazer sobre a pessoa de Deus, muitas vezes poderá ser distorcido. Poderá, às vezes, complementar alguma coisa ou outra, alguns, mas outros não. Outros vão distorcer totalmente. Então, não pode se negar. O diabo, ele quer que o ser humano não entenda a palavra de Deus, ou distorça, ou negue a verdade de Deus. Então, essas coisas aqui provém das coisas da carne, são inclinações que são inclinações carnais. Idolatria não é só adorar coisas, seres, assim eu quero dizer, deuses, não é só isso, é você deixar de querer fazer as coisas de Deus, você trocar às vezes Deus por uma novela, por um programa de televisão, você deixar a Deus às vezes por um futebol. Não estou falando que essas coisas são pecado assim a ponto de te tirar da presença de Deus, mas muitas vezes essas coisas podem te tirar da presença de Deus, porque você deixa Deus de lado, você não ora mais, você não lê mais a Bíblia, você não busca mais a Deus. Muitas vezes essas coisas vão contaminando e essas inclinações se tornam inclinações para a carne. E aqui a palavra de Deus diz que essa condenação faz que você não vai para o reino de Deus. Por isso que eu estou falando, nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. Mas a pessoa que ela vai deixando, ela se converte para Deus, se converte para o Evangelho e ela deixa de praticar as coisas de Deus, infelizmente ela vai ser guiada por outro Espírito sem ser o Espírito Santo de Deus. E aí o Espírito Santo ele se entristece com essa pessoa, porque a palavra de Deus fala também que o Espírito Santo ele entristece. Subtópico 2.2: o Espírito opera a mortificação da carne. Vou esperar passar esse veículo aqui. A Bíblia apresenta a mortificação da carne como um princípio. Vou esperar só comentar, irmãos, por causa do barulho. A Bíblia apresenta a mortificação da carne como um princípio da vida cristã. Se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. O termo mortificais significa fazer morrer, sufocar algo até que perca sua força. Diz respeito à necessidade de o crente subjugar os desejos pecaminosos. O texto afirma que é pelo Espírito que essa obra é realizada. Ele é o agente divino que capacita o salvo a vencer a carne. Porém, o papel do crente não é ser passivo. Devemos andar em espírito, despir-se do velho homem, crucificar a carne e nos santificar diariamente. A ação do Espírito não apenas mostra o erro, mas transforma. Crucificar a carne e nos santificar diariamente. A ação do Espírito não apenas mostra o erro, mas transforma a vontade e fortalece o crente contra o pecado. Amém. Então aqui a gente aprende nesse texto aqui que o Espírito Santo ele traz a vida, como nós aprendemos, da morte para a vida. Só que também tem um outro termo que aqui a Bíblia fala para nós acerca da mortificação da carne. A gente passa da morte para a vida, das trevas para a luz, mas também existe a mortificação da carne, porque nós estávamos voltados, inclinados para a vontade ou a concupiscência, que concupiscência é vontade, né? Também na Bíblia refere a concupiscência, vontade da carne. Nós estávamos voltados para as vontades, as concupiscências carnais, e passamos a ter as vontades pelo Espírito de Deus. Então, se uma coisa ela deixa e a outra toma, então uma coisa tem que viver e a outra tem que morrer. Entenda comigo isso. Entenda o que eu estou querendo dizer aqui, que a morte que tem que ter agora após a conversão
é a morte da carne, é a morte do pecado. Então, a mortificação agora, a mortificação tem que ser da carne. Se a pessoa ela vem para Deus através do Espírito Santo, existe a morte da carne. E constantemente nós temos uma batalha, uma luta entre carne e o Espírito. Por quê? Porque nós somos carne também. Nós somos Espírito e carne. Quando nós estivermos eternamente com Deus, a Bíblia nos fala que nós teremos o quê? Um corpo totalmente diferente desse nosso corpo, que é um corpo de glória, um corpo de glorificado. Até mesmo Paulo, em suas cartas, fala sobre isso. É um corpo glorificado, um corpo semelhante ao de Cristo, ao dos anjos, que não se corrompe, que não tem dor. Porque a própria palavra de Deus fala que no céu você não vai ter mais dor, não vai ter mais pranto, não vai ter mais choro. Ou seja, o seu corpo será um outro corpo quando você estiver no reino de Deus. Mas enquanto isso, nós temos esse corpo, essa matéria que nós temos, que nós chamamos ela de pó. Porque quando Deus criou Adão e Eva, foi feito do pó da terra. Na verdade, vem Adão do pó da terra e depois Eva vem da costela de Adão. Mas enfim, a natureza, a forma de feitio, vamos dizer assim, do corpo humano veio do pó da terra. E aí depois que Adão pecou, passa a ser uma atitude de pecado, pelo fato da transgressão daquele que é o mandamento, o primeiro mandamento que Deus criou, que era para que eles não viessem comer, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E, infelizmente, eles comeram e passaram a conhecer o que? A morte. A morte veio e reinou no mundo por muito tempo. E depois vem Jesus, que é o segundo Adão, como muitos falam, o segundo Adão que vem para poder tirar o homem da morte e passar ao homem ter o que? A oportunidade de quê? De salvação eterna. Então mortifica-se, morre a velha natureza, morre o velho homem para poder vir para Cristo, para poder vir para Deus. Então morre o pecado, morre as concupiscências da carne, as vontades carnais. Então somos mortificados. E por isso está falando aqui que nós, Romanos 8,13, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, as nossas vontades da carne, até os dias de hoje, irmãos, elas são gritantes. O ser humano ele tende a querer fazer as vontades da carne. Sim, porque a carne ela é um inimigo também. Nós temos que vencê-la. A vontade carnal tem que ser vencida para podermos adorar a Deus. Quantas pessoas que deixam de adorar a Deus para fazer vontades suas, pessoais? Essas vontades é nada mais, nada menos que vontades carnais. Você sabe disso? Porque estão tomando tempo de você poder aprender as coisas de Deus. Então são vontades carnais. Então você precisa mortificar isso. Você precisa deixar de lado essas vontades carnais, que muitas vezes te sufoca, te deixa longe da presença de Deus. Então aqui no texto da lição está falando sobre você sufocar essa força da carne, E se você sufoca essa vontade da carne, você passa a viver em espírito. E isso é uma necessidade que nós temos, irmão, de nós mortificarmos a carne constantemente. Nós temos que deixar de lado as nossas vontades carnais para fazermos a vontade de Deus pelo seu Espírito Santo, tá? Então a gente tira a vestimenta, despira o velho homem, a vida de pecado, a gente crucifica a carne e a gente nos santifica pela palavra, pelo poder do Espírito Santo de Deus, pela ação do Espírito Santo, né? Porque Deus, através do seu Espírito Santo, ele mostra o erro que nós estamos cometendo. Por isso que nós temos que conversar com Deus através do Espírito Santo, para não errarmos e não deixar que a vontade da carne ela prevaleça, mas venhamos ser fortalecidos pelo Espírito Santo e venhamos vencer o pecado. Subtópico número 3, para encerrar: o Espírito age conforme o plano do Pai. O plano da redenção é uma obra trinitária. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos.
Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Esse texto enfatiza que o Pai enviou o Filho na plenitude dos tempos, isto é, no tempo por Deus escolhido. O Filho foi enviado para o resgate dos pecadores e o Espírito para nos transformar em filhos legítimos. Deste modo, o Pai é o autor do plano da salvação. O Filho é o executor da redenção e o Espírito é o aplicador da adoção. Essa verdade revela a perfeita harmonia na Santíssima Trindade. Muito bem. Então a gente aprende aqui que o Espírito Santo ele age no plano que vem de quem? Do Pai. Primeiramente vem do Pai para passar também pelo Filho, pela expiação, né, do sangue, através do sangue de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, tá? Então o Espírito Santo ele age nesse fim aqui, nesse final, para podermos sermos convencidos do pecado. Tá? Então esse é o plano da redenção da Trindade. Primeiro vem o que? Deus, né, que envia quem? O seu Filho, Jesus. Ele vem o que? Fazendo o que? Remir nós do pecado, das pessoas que estavam debaixo da lei, e passamos a ser adotados como filhos de Deus, passamos a ser adotivos. Deus envia o seu Filho nessa condição de redentor, para que nosso coração viesse ser transformado pelo, futuramente, quem? O Espírito Santo de Deus, a qual nos dá o direito de nós falarmos Abba Pai, ou Papai, né, como filho mais íntimo do seu pai. Então nós vamos ter a enfatização aqui do Pai que envia o Filho, na onde? Na plenitude dos tempos, né? O que é essa plenitude dos tempos? Quando Jesus vem nesta plenitude com o seu poder para poder nos resgatar da morte e do inferno. Então Deus ele faz com que a gente venha a ser o quê? Lavado e remido com o sangue do Cordeiro. E por essa lavagem nós somos purificados e deixamos o pecado. Somos resgatados de uma morte, né, de algo que na verdade é para nos trazer aqui a condenação eterna. E o Espírito Santo ele nos transforma filhos legítimos, ainda que adotivos, mas filhos legítimos, e temos direito a essa tão maravilhosa herança que é a mansão celestial. Então o Pai ele é o autor do plano da salvação, o Filho ele executa por causa da redenção, e o Espírito Santo, o que ele faz? Ele nos convence do pecado e ele aplica em nós a adoção, ou seja, a Santíssima Trindade em perfeita harmonia aqui no plano da salvação. Tópico número 3. A Trindade nos conduz à herança eterna. Subtópico 3.1. Herdeiros de Deus por adoção. A doutrina da herança é inseparável da adoção. Paulo apresenta um dos benefícios da filiação. Se nós somos filhos, somos logo os herdeiros, herdeiros de Deus. O termo herdeiro é utilizado para contexto legal para indicar que os adotados passam a ter pleno direito sobre os bens do pai. Essa herança não é mérito, mas é recebido por adoção graciosa. É uma obra trinitária perfeita. O Pai planeja e garante a herança. O Filho a conquista na cruz. E o Espírito é a garantia dessa herança. A herança inclui as bênçãos já recebidas, entre elas a salvação e a justificação, e também as promessas futuras, tais como a vida eterna e a glorificação. Amém, irmãos. Então a gente vai aprender que tudo começa lá no Jardim do Éden. O contexto da palavra de Deus, ela começa lá no Jardim do Éden, quando Deus decide criar Adão e Eva para um plano muito maravilhoso. Aí vem a serpente, que é Satanás, que você vai ver essa explicação lá no livro de Apocalipse, a antiga serpente, que estava lá no Jardim do Éden para poder mentir, para poder persuadir sobre o que? Aquilo que era o mandamento de Deus, que se Adão e Eva comessem
da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles iam parecer-se como Deus. Mas a serpente, que é Satanás, estava mentindo, estava persuadindo lá desde o Éden para poder o quê? O ser humano alcançar o quê? Infelizmente, a pecaminosidade, a condenação e a morte, e até mesmo futuramente uma morte eterna. O diabo sabia muito bem que se ele fizesse isso, ele teria uma certa vitória naquele momento ali. Fala, eu venci, vou fazer aquilo que é a criação de Deus morrer, eu vou frustrar os planos de Deus. Satanás talvez pensou, não sei o que ele pensou, mas a gente conjectura, a gente imagina que ele pensou dessa forma, talvez, que ele queria verdadeiramente fazer com que aquilo que Deus fez não tivesse êxito. E o que Deus podia ter feito comigo e com você, ou melhor, lá, Adão e Eva? O que Deus podia ter feito com Adão e Eva? Eu vou destruir essa raça, eu vou destruir os seres humanos, já vou cortar o mal pela raiz, eu vou destruir, ou seja, Adão e Eva, eu vou fazer com que eles não existam mais, e eu vou fazer outros seres. Mas Deus não fez isso. Deus podia ter feito isso, mas Ele não fez. Por quê? Porque o plano de Deus ainda permaneceu de pé. Quando Adão e Eva conversam com Deus, mesmo com vergonha já, porque descobriram que estava nus, naquele diálogo, naquele momento, Deus ele fala algumas coisas, algumas palavras para Adão e Eva. E numa dessas palavras ele fala que da semente de Eva nasceria algum que iria pisar sobre a serpente, que iria, na verdade, não pisar, né? Mas que iria ferir a serpente, porque pisar ainda definitivamente, que é o nosso Senhor Jesus que está falando ali, ele vai pisar e vai esmagar uma hora definitivamente a serpente, que é Satanás. Mas ali ele estava falando que da semente da mulher viria quem? Jesus Cristo, que iria ferir, que iria de alguma forma ferir o diabo. Então o diabo achava que ele tinha vencido, irmãos, só que ele não venceu. Aí quando vem o Senhor Jesus, ele vem para poder cumprir algo muito maravilhoso nas nossas vidas, que antigamente nós não tínhamos herança, nós não tínhamos, vamos dizer assim, nada de garantia para podermos herdar. Aí foi feito a lei, na Bíblia você vai ver a lei, que o homem não consegue cumprir a lei. Você vê que nenhum homem consegue cumprir a lei, porque o homem vivia em pecado. Pode ser até mesmo os profetas, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os mais que você pode dizer assim, foram os mais perfeitos, os mais próximos de Deus, mesmo eles não conseguiram cumprir a lei. Então, estavam sobre a égide de uma condenação, uma égide, a morte reinava sobre a humanidade. Aí quando veio Cristo, né, a doutrina da herança que Deus nos dá através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ela nos condiciona, ou ela nos aproxima e nos faz aqui, na verdade, ser inseparado da adoção, ou seja, passamos a ser filhos adotivos. E por isso a palavra de Deus, existe o texto que chama a expressão Abba Pai, ou seja, papai. Aí nós somos considerados filhos de Deus. Aí o diabo, ele se desespera, porque aí, na verdade, vem a salvação e você passa a ter um direito de uma herança que você não tinha, por você se converter a Cristo, né? Romanos 8,17 diz assim, nós somos filhos, logo somos o quê? Herdeiros de Deus. E aí também conclui, co-herdeiros de Cristo. Ou seja, nós somos herdeiros e co-herdeiros, ou seja, o reino de Deus passa a ser daquele que se converte para Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. Aquilo que o diabo falou, não tem mais jeito para a humanidade, não tem mais jeito. Mas se não tivesse jeito, Deus já tinha destruído Adão e Eva e tínhamos sido destruídos pela própria mão de Deus. Mas Deus ainda tinha plano e continua tendo plano conosco. E por isso que você não pode jogar fora tudo aquilo na vida, porque você tem uma herança da parte de Deus. O diabo não tem mais essa herança. Ele saiu de lá, ele já existe a sua condenação e já está decretada. E por isso que ele quer tirar esta herança da humanidade, do ser humano. Mas não podemos perder essa herança, porque esta obra vem de Deus, na verdade da Trindade, do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Essa perfeita obra trinitária que Deus planeja através de uma herança para mim e você sermos filhos, fomos conquistados por quê? Pela salvação, pela morte de cruz, lá na cruz do Calvário, que Jesus pelo seu sangue nos lavou e nos purificou. Então essa herança ela conclui o que nós temos bênçãos recebidas e também a salvação e a justificação nessas promessas futuras, a qual é a vida eterna e também a glorificação eternamente com Deus. Subtópico agora 3.2, Cordeiros de Cristo por filiação. A filiação nos associa ao Filho primogênito, como Cordeiros de Cristo. Essa frase significa que compartilhamos com Ele a mesma herança. O Filho reparte com seus irmãos redimidos aquilo que recebeu como herança eterna. Essa herança não é de posses materiais, mas é gloriosa, incorruptível e incontaminável. Porém, ser Cordeiro de Cristo não significa apenas desfrutar da glória, mas também participar de seus sofrimentos. Isso confirma que a vida revela que essas aflições têm propósito eterno. A glória futura é certa, mas a cruz precede a coroa. Nosso chamado não é apenas para ser salvo, mas para ser moldado conforme o Filho. E isso inclui as marcas da cruz. Glória a Deus, irmãos. Por isso que a palavra de Deus fala que nós somos cordeiros de Cristo. Porque Jesus é herdeiro e nós somos que? Cordeiros. Aquilo que Jesus herda da parte de Deus, nós também herdamos. Então ele compartilha, ele reparte a nós, como filhos adotivos, essa herança. Então somos cordeiros de Cristo. Quem que é o Filho unigênito de Deus? Jesus Cristo. E quando ele vai lá na cruz do Calvário, Jesus, e morre por mim, por você, naquele sacrifício na cruz do Calvário, ele nos dá direito também a essa herança. Ele compartilha, ele reparte esta herança para nós. Ou seja, a salvação eterna, a glorificação também, que um dia teremos esse corpo, que é o corpo como de Cristo, como dos anjos, que é o corpo de glória. Então são heranças que o homem não pode trazer de maneira nenhuma. Mesmo que você receba o maior dos presentes aqui na face desta terra, não se compara a essa herança tão maravilhosa que Deus vai trazer através deste sacrifício na cruz do Calvário. Então esta frase aqui que a gente compartilha é que, na verdade, Deus ele está trazendo para nós uma herança, ele compartilha através da sua palavra uma herança que é uma herança que não é deste mundo, é uma coisa que é algo futuro, vindouro, né? Algo que vai acontecer ainda. E Jesus ele já reparte com aqueles que são os redimidos aquilo que ele recebe. Uma herança que não é temporária, irmãos, é uma herança eterna, é uma herança sem corrupção. A carne ela tendenciosa para a corrupção, mas quando nós estivermos eternamente com Deus pela pessoa de Jesus Cristo, nós não teremos mais as vontades carnais. Essa carne ela vai ser morta e nós teremos um novo corpo que é um corpo de glória. Não desejaremos mais as concupiscências, as vontades carnais, as vontades de pecado, mas estaremos completamente com Cristo e em espírito. E por isso nós teremos essa herança eterna e maravilhosa, uma herança que o mundo não pode te oferecer. O mundo não pode oferecer para nós uma herança como essa, né? Não são coisas materiais, mas é uma coisa gloriosa, incorruptível e incontaminável. Não vou ler aqui porque já tem muito tempo que nós estamos tendo, nós queremos já encerrar, mas você pode ver esse registro em João, capítulo 17, verso 24, 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 4. Então nós somos cordeiros de Cristo. E a gente desfruta desta glória tão maravilhosa. E nós também, muitas vezes, nesta terra, enquanto carne, nós temos o que? Sofrimento. A nossa carne, que ainda existe, ainda aqui nesse tempo, nós temos sofrimento. E por isso sofremos. Se você observar, Jesus também, até a cruz, até o momento da cruz do Calvário, ele sofreu. Então, por que eu e você não vamos sofrer também nesse mundo? Porque existe essa carne ainda, né? Assim como Paulo fala, que é essa carne
na verdade, ela vem atrapalhar muitas vezes o plano de Deus ser completo nas nossas vidas. Então, por isso que nós temos que mortificar a nossa carne, irmãos. Mortifica as vontades carnais para que você possa fazer a vontade do Espírito Santo de Deus. Vamos concluir agora o subtópico 3.3. O Pai administra o tempo da herança. Paulo descreve a condição espiritual do homem antes da plena revelação de Cristo. Todo o tempo que o herdeiro é menino, está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Essa metáfora ilustra o período da antiga aliança, em que Israel, apesar das promessas, ainda não havia recebido a herança. Indica que o Pai Celestial é quem administra o momento do acesso à posse da herança. Esse tem o controle do tempo oportuno e exato. Não é só para o advento do Messias, mas também para o outorga da promessa e da herança eterna na vida de cada crente. Portanto, o crente deve confiar que Deus sabe o tempo certo para conceder cada porção da sua promessa a cada um de seus filhos. Glória a Deus, né? Existe um versículo na palavra de Deus que fala: todos estão destituídos da glória de Deus, ou seja, todos estão afastados, liquidados, eliminados, exterminados de receber a glória de Deus. Mas só que vem um que lhe resgata essa oportunidade, resgata para nós esse direito, que é o direito que não tínhamos antes, mas foi resgatado. A cruz do Calvário, onde Jesus foi ali e sacrificou-se por nós, nos deu o direito da salvação eterna. Por isso que nós devemos reconhecer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador e que Ele morreu na cruz do Calvário. Porque se Jesus não for o Senhor e o Salvador das nossas vidas, vai existir um outro Senhor que não é Jesus Cristo, mas é um Senhor maligno, que é Satanás. Ele sim vai dominar as vontades da mente, as vontades carnais e o pecado. Porque até então o que dominava o mundo, o que dominava o ser humano, era o pecado, era Satanás e as vontades do diabo, as vontades das trevas. Como a própria lição fala aqui que nós éramos trevas e agora passamos a ser luz. Que nós éramos mortos e passamos a ter a vida. Porque nós temos a vida porque mortificamos a nossa carne, deixamos o velho homem, a velha natureza, para vivermos uma vida com Cristo por adoção, pela graça, pela bondade, pela misericórdia de Deus. Então o Pai, Paulo descreve essa condição do homem espiritual, trazendo aqui uma revelação de Cristo, que todo tempo a gente era um herdeiro, ele era menino. O que é o menino? O menino, ele não vem falar para nós aqui que a gente não tinha entendimento ainda. Aqui está se referindo, por exemplo, aos judeus que conheciam até Deus, ouviam falar de Deus, mas não na sua completa essência. Porque os judeus viviam suas vontades carnais também. Porque, como nós falamos, os próprios judeus e muitos na Bíblia, eles não cumpriram a lei, não conseguiram cumprir a lei. Então a morte estava reinando. A morte e o inferno estava dominando sobre as pessoas. As pessoas não tinham esse direito dessa herança maravilhosa que hoje temos. Porque quando vem Jesus, ele vence a lei. Jesus, ele cumpre a lei. Ele faz o cumprimento. Aí a morte, ela não tem mais poder sobre a pessoa de Jesus Cristo. Porque qual que é o aguilhão da morte? Qual que é a arma que a morte tinha para com os homens? Era o pecado. Só que Jesus não tinha pecado, irmãos. E por isso que a morte ela foi derrotada por Jesus. Porque Jesus não tinha pecado. Então o aguilhão da morte, que é a arma que a morte tinha, que era um tipo de acusação para poder falar, olha, você pecou. Então você não tem direito à herança. Não foi possível vencer Jesus, porque Jesus ele não pecou. E ele fala assim, então agora eu transfiro, porque eu tenho poder nos céus e na terra, então eu transfiro a herança para aqueles que serão quem? Os co-herdeiros, porque nós reconhecemos que Jesus ele morreu na cruz do Calvário.
E é uma coisa que pode parecer, às vezes, falar assim, eu tenho que pagar um alto preço. Não, na verdade, você precisa reconhecer que você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, que Deus ofereceu o seu sacrifício lá na cruz do Calvário através da pessoa de Jesus Cristo. Agora, ainda em carne, nós sofremos aqui nessa terra. Nós temos que mortificar, assim como Paulo fala, mortificar a nossa carne, para verdadeiramente sermos considerados filhos de Deus. Então, quando nós falamos aqui dessa questão de menino, que é um tipo de metáfora, que era na antiga aliança, que Israel, mesmo tendo as promessas da parte de Deus, ele ainda não havia recebido a herança. Gálatas 4 e versículo 3 vai dizer isso, né? Então significa que o pai, que ele administra todo momento o tempo dessa posse, dessa herança, sabia o tempo oportuno em que seu filho viria na cruz e ali verdadeiramente concederia a nós a salvação e a herança eterna. Então são coisas que advêm não somente por Jesus o Messias, não somente naquele momento ali de Messias vir, mas o que a promessa da herança eterna, que é uma vida sem ser uma vida na carne, mas é uma vida renovada e transformada, e futuramente termos um corpo de glória, um corpo glorificado. Então, o crente ele deve confiar em Deus no tempo certo, para que venha receber a promessa e ser considerado definitivamente filho de Deus por toda a eternidade. Um dia nós vamos deixar esse corpo, essa matéria, que é a carne, e passaremos a ter um corpo de glória. Que Deus possa falar com você, no seu coração. Às vezes você ainda talvez não se converteu ainda ao Senhor. Procure se converter ao Senhor, vir para os caminhos de Deus, deixar as vontades do mundo, do pecado, da carne, reconhecer que Jesus fez esse sacrifício por você na cruz do Calvário, mas viver uma vida em verdade. Não é da boca para fora. Não é falar, eu sou um crente, eu sou um cristão, e eu professo essa fé, mas eu vivo uma vida de pecado. Não. Que você deixe o pecado, deixe as suas vontades da carne e passa verdadeiramente a viver para Cristo. Assim como Paulo fala, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a sua natureza, o seu comportamento e o seu caráter, a cada dia Deus vai moldando para que você possa estar apto para poder receber essa tão maravilhosa herança. Tá? Nós vamos estar concluindo aqui, estaremos concluindo aqui esse estudo bíblico desta lição de número 11. A próxima lição será a lição de número 12, o Filho e o Espírito. Nós vamos agradecer a presença de todos vocês. Estou vendo aqui Cláudio Maia, pastor Cláudio Maia, toda a família, que Deus possa abençoar. A paz do Senhor Jesus a todos vocês, todos os que estão presentes também. Vamos concluir e vamos orar agradecendo ao Senhor nosso Deus nesse momento, tá bom? Deus, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos, te bendizemos porque o Senhor é bom, porque a sua infinita bondade nos faz conhecedor desta herança tão maravilhosa, que é herdarmos não uma coisa corruptível, temporânea, mas uma coisa eterna, algo eterno, que o ser humano não pode dar, que qualquer ser na terra ou debaixo da terra não pode dar, a não ser o Senhor, pela pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. E que venhamos confessar diante de Ti, meu Deus Todo-Poderoso, os nossos pecados, nos perdoa pelas nossas falhas, nossas fraquezas, nossa vontade carnal muitas vezes, que não venhamos deixar a inclinação da carne dominar sobre nós, mas que venhamos mortificar a nossa carne e venhamos viver a vontade do Senhor pelo Teu Espírito Santo de Deus, o Espírito que nos faz sermos filhos adotivos e podemos falar Abba Pai ou Papai, para que venhamos estar mais próximos do Senhor nosso Deus. Continua falando com cada irmão, cada irmã, cada um que vê este vídeo, Pai, que o Senhor possa curar, sarar, libertar, transformar, para que venha ter uma vida plena com o Senhor nosso Deus, para a Tua glória, para o Teu louvor, é o que pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar. Nós vamos encerrar aqui neste momento, tá? Esse vídeo vai ser publicado no canal Entendimento da Bíblia, primeiro no Facebook e depois no canal Entendimento da Bíblia, que é o canal do YouTube. Se você quiser, pode ir lá seguir, compartilha. Se você puder, irmãos, curte esse vídeo também, compartilha se você puder, porque a nossa intenção é que o Evangelho seja levado. Enquanto
seja levado às pessoas. E quando você compartilha, você curte, você ajuda a divulgação também desse vídeo para mais pessoas. Bom, fique à vontade, que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus.